Após o falecimento do meu pai, a viúva veio me procurar e disse: "Você, sendo uma filha rejeitada, se importaria de renunciar aos seus direitos de herança?" Minha resposta a deixou sem palavras. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Meu nome é Camila, tenho 25 anos e sou uma profissional trabalhadora. Atualmente, moro com minha avó e viajo diariamente para o trabalho a partir da casa dela. O motivo de viver com minha avó é porque minha mãe faleceu de uma doença quando eu tinha 3 anos. Minha mãe adoeceu quando eu era pequena, e naquela época parecia que não havia esperança para a recuperação dela. Meu pai, na época, aparentemente estava tendo um caso, apesar da doença da minha mãe. Quando minha mãe faleceu, eu tinha 5 anos, e meu pai deve ter considerado um fardo cuidar de mim. Ele me deixou com sua mãe, minha avó, e desapareceu em algum lugar. Sem irmãos e perdendo ambos os pais, acabei sendo criada pelos meus avós. Sentindo-me sozinha, eu perguntava todos os dias quando meu pai viria me buscar, mas meus avós apenas sorriam amargamente a cada vez. Aos poucos, entendi que meu pai me havia abandonado. Mesmo assim, meus avós, que estavam na faixa dos 50 anos na época, me criaram com todo o esforço. Minha avó, que antes era dona de casa, começou a trabalhar meio período para que eu não passasse fome. Ela me comprava roupas bonitas e brinquedos. Meus avós devem ter se preocupado com a própria aposentadoria, mas quando estava prestes a fazer o exame de admissão para o ensino médio, minha avó me disse: "Você não precisa se fixar em ir para uma escola pública. Vá para onde quiser. Mas se eu fizer isso, serei um fardo para você e seu avô. Está tudo bem. Ainda temos algumas economias." Não. Vou me esforçar ao máximo para entrar em uma escola pública. Vou passar com certeza, então por favor, me apoie. Está bem então. Você precisa dar o seu melhor. E eu consegui entrar em uma das melhores escolas públicas. Meus avós ficaram felizes por mim, e meu avô até fez uma reserva em um restaurante. Eu me senti tão sortuda por ser celebrada por avós tão gentis. Eu aproveitei minha vida no ensino médio, mas um dia cheguei em casa e senti uma atmosfera sombria. Perguntei à minha avó o que havia acontecido, e descobri que meu avô havia sido diagnosticado com uma doença. Sua condição piorou rapidamente e ele começou a ir frequentemente ao hospital. Naquela época, meu avô já estava aposentado, então minha avó teve que sustentar a família trabalhando em vários empregos de meio período. As contas do hospital dele eram cobertas pelo seguro de vida, mas minha avó ficou incapaz de trabalhar devido ao cansaço. Foi quando ela decidiu buscar ajuda do governo e foi até a prefeitura. Sim, ela solicitou assistência pública. O processo parecia muito complicado, mas de alguma forma a aplicação foi aprovada. No entanto, eu passava meus dias pensando no que aconteceria no futuro. A escola secundária que frequentei era uma preparatória para a faculdade, então todos seguiam para a universidade. Fiquei surpresa ao ouvir na prefeitura que famílias que recebiam assistência social não podiam ir para a faculdade, a menos que separassem seus lares. No entanto, separar os lares também reduzia os benefícios sociais, o que era difícil. Eu queria ir para a faculdade, mas também era difícil ir tão longe. Então, decidi trabalhar o mais rápido possível para retribuir aos meus avós. Minha avó disse entre lágrimas: "Sinto muito que isso tenha acontecido. É tudo por causa do seu pai. É porque eu não o criei direito." "Não é assim, vovó. Vocês cuidaram bem de mim. Vou trabalhar muito para que vocês não se preocupem." Me sinto tão patética. Você queria ir para a faculdade, e agora? Sinto muito. Então, arrumei um emprego aos 18 anos. Naquela época, eu já podia me sustentar sem assistência social, mas a condição do meu avô já estava piorando, e disseram a ele que só tinha meio ano restante. No fim, ele me deixou com estas palavras: "Camila, sinto muito por todo o problema. Vovô, não é assim. Por favor, cuide da vovó. Eu te amo, vovô." Depois de cremar meu avô, trabalhei ainda mais. Fazia muitas horas extras para que minha avó não precisasse mais trabalhar meio período.
O tempo passou e eu fiz 25 anos. Estava tão ocupada todos os dias que não tinha tempo para ter um namorado. Além disso, não conseguia ser proativa no amor porque pensei que poderia ter um obstáculo por ter sido abandonada pelo meu pai. Então, um dia, recebi uma ligação de alguém. Era sobre meu pai, com quem não tinha contato há muito tempo, e que havia falecido em um acidente de trânsito. Ele era meu pai biológico, mas não senti um pingo de tristeza. Minha avó também não demonstrou nenhum sinal de tristeza, embora seu próprio filho tivesse falecido. Bem, talvez ela estivesse realmente triste, mas talvez tenha odiado o filho por ter tido um caso e deixado sua filha para trás. Parece que meu pai tinha dito o endereço da nossa casa à sua esposa recasada, então a segunda esposa dele veio nos visitar e disse isso. Bem, Tadeu faleceu, como já informamos. Mas agora há um problema com a herança. Você se importaria de renunciar aos seus direitos de herança? Não temos filhos, então você também tem direitos, o que é um problema para nós. Bem, está tudo bem. Nunca realmente o considerei meu pai de qualquer maneira. Não como nada agora. Ótimo, então você vai renunciar. Espere, eu não estou desistindo dos meus direitos. Estou reivindicando meu direito legítimo. Embora seja verdade que tenho sentimentos mistos sobre a morte de meu filho em um acidente de carro, não posso dizer que não estou triste. Mas estou muito mais zangada por ele ter abandonado a jovem Camila para ir atrás de você. Então, é claro que vou reivindicar meus direitos. Era isso que você queria dizer? Sim. Então, por favor, vá embora. Minha avó sorriu para mim e disse que era coisa certa a fazer, e a mulher foi embora. Aparentemente, meu pai e sua segunda esposa não tinham filhos e levavam uma vida luxuosa juntos. Parece que meu pai playboy era um grande empreendedor. Ele fez fortuna no ramo imobiliário. Depois disso, minha avó ligou para um parente que era advogado. Parece que ela estava pedindo para ele mediar a questão da herança, pois não queria nenhum conflito. Logo depois, o tio parente veio à nossa casa. Ele concordou com minha avó. Disputas de herança podem se tornar complicadas, mas neste caso, acho que você está certa, vovó. Por quê? Eu não quero nenhum dinheiro deixado pelo pai que me abandonou. Mas, Camila, sua avó fez o melhor para criar você. Ela colocou você em primeiro lugar, acima dos próprios planos de aposentadoria. Eu sei disso. E você não acha que ela ressente a mulher que seduziu o filho dela? Você não concorda? Entendo como você se sente, Camila, mas vamos tentar ser mais maduros quanto a isso. Eu estava teimosamente recusando a herança do meu pai, mas comecei a reconsiderar. O dinheiro que poderiam ter economizado para a aposentadoria deles para me criar deve ter custado muito. Eles devem ter gasto muito dinheiro para me criar, embora tenham certeza que estavam economizando para a aposentadoria deles. Eles até me mandavam para aulas particulares na escola e comemoravam ocasiões especiais comigo. Pensando dessa maneira, decidi entender os sentimentos da minha avó, então mudei de ideia e decidi reivindicar meus direitos de herança. Quando informamos a segunda esposa, ela ficou furiosa. No final, tudo se resumia ao dinheiro, mesmo após a morte de alguém. Depois de reconsiderar cuidadosamente, decidi reivindicar meus direitos. O que eu nunca deveria ter dito para vocês. É tarde demais agora. Temos um advogado na família, você. Como ousa fazer um truque tão astuto? Não quero ouvir sobre truques. É meu direito legítimo. Você foi abandonada por seus pais e agora age como se fosse superior. Oh, parece que você não sabe que também foi enganada. Acontece que meu pai tinha outras mulheres também. Ele não teve filhos com elas, no entanto. Espere, do que está falando? Quando meu pai faleceu, uma mulher veio exigir a herança dele. Quando conversamos, para nossa surpresa, ela era amante dele. Acredita nisso? Ela é uma tola por reivindicar a herança sendo a amante dele. E ela não foi a única. Havia 3 delas. Fiquei chocada e com a boca aberta. Não acredito. Pelo menos eles não tiveram filhos. Vou reivindicar uma parte significativa da herança, é meu direito.
Não, não seja egoísta. A terceira esposa casada estava soluçando, é claro que ela estaria. O homem que ela achava que a amava fielmente tinha outras mulheres. Percebi o quanto meu pai era tolo. Ainda bem que ele não teve filhos com elas. No final, herdei a fortuna do meu pai. Inicialmente, eu não queria nada de um pai desse, mas tive que entender melhor a situação da minha avó. Então, dei o dinheiro para minha avó, dizendo: por favor, use isso para o futuro. Sinto muito pelo que eu disse antes, mas percebi algo. Deve ter sido difícil me criar, não é? Quero que use esse dinheiro para o seu futuro. Mas não posso usar tudo isso. Está tudo bem, mas e quando você se casar um dia? Guarde um pouco para isso. Vovó, não se preocupe comigo. Mas então, meus sentimentos são tudo o que eu quero, é ver você felizmente casada um dia. Claro, está tudo bem se não se casar também. Apenas viva sua vida como quiser. Você não precisa ficar aqui para sempre. E quanto a você, vovó? Um ano depois, conheci um homem maravilhoso em um evento social. Namoramos e nos casamos. Quando ele propôs, fiquei emocionada. Ele entendeu minha situação familiar e sugeriu que morássemos juntos com minha avó. Senti-me terrível, mas ele disse: vamos ser bons para sua avó. No casamento, minha avó chorou muito. Senti que finalmente poderia retribuir a gentileza dela. Naquele dia, eu ficaria feliz se pudesse me tornar ainda mais confiável e tranquilizar minha avó no futuro. Essa história ilustra como o amor e a dedicação de uma avó moldaram a jornada de Camila. Mostra que, apesar das dificuldades e da dor do abandono, o apoio incondicional de uma figura familiar pode transformar desafios em força, evidenciando que o verdadeiro legado reside na compaixão e no cuidado, não apenas na herança material. O que você achou dessa história? Deixe sua opinião. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.